Isso aqui é simplesmente uma lista de 1.570 contatos que a gente está fazendo ligação direta todo santo dia. Se hoje tu faz uma média de 10 contatos todos os dias e a tua taxa de conversão é menos de 3%, tu tem que ficar nesse vídeo porque eu vou te mostrar os 7 pontos que eu utilizo para poder aumentar minha taxa de conversão todos os dias e todos os meses. Só que você tem que entender o seguinte, que vendas não é mágica, não é um dom, é técnica, é um padrão, é processo que você precisa seguir para você ter mais êxito. E principalmente se hoje você está no operacional, no tático ou no estratégico, não importa, o teu time que está à frente fazendo a venda ou até mesmo você tem que ter a consciência de que, de acordo com a pesquisa que a gente fez dentro do mercado, apenas 67% das pessoas que estão hoje posicionadas como comercial fazem uma única vez o famoso follow-up e somente 23% fazem 2 follow-ups e a gente vai degredindo em relação ao acompanhamento, porque isso se torna praticamente algo mais exclusivo. E aí o que é que vai te chocar, o que é que vai te impactar? Às vezes a gente pensa, pô, eu vou ali ligar uma vez, eu vou mandar mensagem uma única vez e aí acabou, eu não vou encher o saco daquela pessoa. Primeiro, a partir do momento que você estrutura um funil, que a pessoa ela entra dentro do teu WhatsApp, dentro da tua lista de e-mail, não importa. O que importa é que ela chegou até você. E se ela ouviu algo dentro do teu criativo, isso partiu do interesse dela em conhecer o teu produto. Não importa qual seja ele. E você tem que entender o seguinte, você tem que sim encher o saco dessa pessoa. E 80% de todas as vendas, elas só acontecem entre o 5º e o 12º contato. E aí eu te pergunto, você já conseguiu encontrar onde é que você está errando? E aí o que eu vou te passar aqui é algo que eu vim construindo durante o decorrer de 5 vários longos anos, desde trabalhando em diversos tipos de mercado, que hoje tem uma vasta liberdade no Brasil. E durante esses anos, não somente a prospectação via próprio WhatsApp, foi onde eu consegui me desenvolver em relação à prospectação, em melhorar minha comunicação, em conseguir gerar conexão e também gerar relacionamento para poder entender a dor e a necessidade do cliente. E eu consegui desenvolver 7 pontos estratégicos através não somente da própria ciência, que a PNL ela vem integrada dentro desse processo de 7 pontos, que é o que eu vou te passar aqui para você começar a aplicar dentro da tua operação e ter mais êxito e previsibilidade e assertividade dentro dos teus negócios em relação ao processo comercial. Levando em consideração que nós estamos no primeiro dia que você acabou de receber a tua lista de leads, ou você acabou de receber o teu lead, o que é que você vai fazer? Esse primeiro dia, ele é crucial para você gerar o relacionamento entre você e o teu potencial futuro cliente. Então, aqui, nesse momento, é importante você entender o seguinte, nada de preço. E eu estou te falando aqui entre 7 pontos que desde o primeiro o cliente ele não te deu a devida atenção. Ou em algum momento ele vai se distrair e não vai dar continuidade naquele procedimento de atendimento. Então fica muito ligado, já pega o papel e caneta para escrever absolutamente tudo. Então se naquele primeiro contato você vai levar a precificação, esquece. Lembra disso, eu estou enfatizando, vou te encher o saco, porque você jamais deve falar sobre preço. Preço é sempre por último. Se você fala preço em primeiro contato, a primeira coisa que você vai fazer é gerar desconexão. O que a gente tem que fazer agora é atribuir valor, quebrar o máximo de objeção, de maneira que ele não venha se sentir constrangido ou frustrado, porque quebrar crença é complicado. Você tem que ter um senso ali de intimidade com o cliente. Então, primeiro dia, você vai gerar relacionamento com essa pessoa, fazendo uma apresentação, mais um diagnóstico sobre o que ele está procurando através da sua solução. A taxa de resposta para a apresentação e levar um diagnóstico para aquela pessoa, onde você, através de uma mensagem dentro do próprio WhatsApp ou através de uma ligação, você vai agendar um meet com essa pessoa. Ou se você não conseguir, dependendo do nível de intimidade com aquela pessoa, você vai fazer uma própria ligação, porque a ligação você tem aquele ao vivo. É muito mais lindo, ao vivo tudo acontece, você consegue gerar um senso de reciprocidade muito maior. E a taxa de
retenção para a continuidade daquele procedimento do atendimento é entre 15% a 20%. Então, o primeiro dia você já tem essa missão, fazer a apresentação mais diagnóstico. O segundo dia você vai passar a educar esse teu potencial cliente. Caso ele não deu continuidade naquele primeiro ponto que eu acabei de te passar, você no segundo dia, tá? Você vai dar aquele time ali de um dia para o outro para poder entrar em contato novamente com ele. E aí você vai utilizar de um case study, ou seja, um case que você já vem validando, aplicando aquilo que você tem como solução. Se você tem planos, mostre para aquele cliente potencial que um dos teus clientes usufruiu daquele plano, ele teve certo resultado. E aí você pode mandar um depoimento, você pode mandar um vídeo, você pode mandar uma imagem com um depoimento, que é a famosa prova. Não se confunda, existe prova e prova social. A prova nada mais é do que o próprio depoimento, seja ele por escrito, por áudio ou por ligação gravada. Prova social é a numerificação, a quantidade de pessoas falando a mesma coisa. Aí a gente tem a prova social. Para esse segundo ponto que eu acabei de falar, para você usar como técnica de abordagem, para você reter a atenção da pessoa e inclusive ela engajar, a gente tem uma taxa média de 35%. Então, ou seja, a gente aqui está no segundo dia e no segundo contato com esse potencial cliente. O quinto dia, que é no caso o terceiro ponto que a gente vai utilizar, na verdade ele já está conectado ao segundo dia, que é sobre o case study. Você irá utilizar do social proof, ou seja, pega uma prova social que hoje você tenha, de um case que você tenha de um grande resultado, seja ele, lembrando, usufruindo dos teus planos, dos seus serviços, não importa, algo que foi tão estrambólico que até você mesmo se assustou com o resultado que ele obteve através daquilo que você está entregando. E aí você vai mostrar para essa pessoa através de um Meet, ligação, ou via mensagem WhatsApp. E-mail hoje dentro do Brasil é muito relativo ao produto, ao serviço que está sendo prestado, que a pessoa venha dar a devida atenção. E não são todas as pessoas, principalmente quando a gente está falando sobre a geração Z. Não é todo mundo hoje que usufrui e usa do e-mail para poder ter esse nível de comunicação com você como um vendedor. No dia 8 nós estaremos utilizando do ponto 4. Aqui existe outra técnica que você tem que colocar de maneira obrigatória dentro da tua operação. Não importa o momento que você esteja vivenciando agora. Estevam, mas eu estou querendo vender o almoço para comer na janta. Não importa. E aí você vai utilizar da escassez. Aqui tem que existir sempre uma oportunidade limitada, seja através de um produto agregado mais a um outro, ou um produto que de fato você já ofereceu desde o primeiro dia com um belo desconto. Você pode trabalhar desde não vai trabalhar com upsell, porque upsell é a partir do momento que eu já tenho um sim. Se eu não tenho ainda um sim, você vai trabalhar com downsell e cross-sell, tá? Então, ou você oferece o mesmo produto com um desconto, ou você pode oferecer o mesmo produto, mais um outro agregado para que você possa ter uma taxa de assertividade. Mas aí, lembrando, você tem que usar da escassez, porque de nada adianta você falar para a pessoa que no primeiro dia você ofereceu uma possibilidade. No segundo dia, você deu um desconto de 10%. E aí você vai levando esses 10% durante 10 dias, 30 dias, até a pessoa ela fechar com você. Escassez, ela tem que ser usada no momento certo. Desconto não é para estar na tua ponta da língua. Você tem que utilizar dela em momentos estratégicos. E é justamente nesse ponto, neste 8º dia, que você vai utilizar dele. Tudo aquilo que você vem trazendo como oportunidade, ela vai cessar exatamente naquele dia. Se ele não usar naquela oportunidade, no momento que você está oferecendo o desconto, o produto mais agregado, ele vai perder aquela oportunidade naquele exato dia. Caso ele venha posteriormente falar com você, ele vai ter que comprar o produto, o serviço ou o plano com um valor já ajustado para o que ele é de fato. Daí a gente vai entrar para o 12º dia. Lembra e conta, por isso que eu te pedi para você ter um papel e caneta para você entender não somente os pontos, as técnicas, mas você entender o timing do dia. Isso é muito importante para inclusive você encontrar o momento ideal daquele potencial cliente. E aqui nesse ponto 5 nós já temos uma taxa de engajamento e de conversão de 18%. É onde você vai segurar aquela última proposta, que é onde eu te falei sobre a escassez, para o 12º dia. Ou seja, se naquele exato dia, até X horas, ele não fechar com você,
você não vai conseguir mais segurar aquela oferta. E você tem que ser muito convicto para que num 13º, 14º, não importa o outro dia, você não pode dar mais a mesma possibilidade para esse cliente, para que ele sinta na pele de fato que você não somente entrega urgência, como a escassez ela funciona dentro do teu negócio. E aí, saindo do 12º dia, você vai para o 20º dia, dá esse espaço ali de 8 dias, geralmente de uma semana para outra, para que você possa ter uma reativação. Lembrando que tudo isso que eu estou falando com você é follow-up. Por isso que no início do vídeo eu falei, e nós temos isso muito bem comprovado, que poucas pessoas fazem esse acompanhamento. Eu estou te falando aqui de praticamente 30 dias de acompanhamento, mas lógico, de todos com estratégia, porque você tem que ter o senso de que o cliente ele precisa sim do produto, mas ele não precisa de certa forma de você, porque ele pode encontrar isso em qualquer concorrente. Então você tem que procurar o momento ideal desse cliente para que você seja assertivo, seja em horas ou em dias. E por isso que é tão importante também você seguir a estratégia do dia. De um ponto para o outro, a gente usa em média de um dia de diferença. De um ponto para outro, a gente pode usar um espaço de 8 dias, como é o 12º dia para o 20º. Aqui na reativação você vai trazer uma nova abordagem. Você vai falar com esse cliente como se nada tivesse acontecido. Ou você pode trazer aquele senso de que, senhor, entrei em contato com você durante esses dias, mas creio que tudo aquilo que a gente já conversou durante os dias anteriores não faz sentido para você. Mas eu tenho aqui uma nova possibilidade, eu tenho um novo produto, eu tenho uma nova ferramenta que vai te possibilitar você chegar em X de faturamento ou você conseguir triplicar o que você já tem hoje de faturamento através dessa nova solução que nós trouxemos para o tipo de negócio que você tem. Então, a reativação, que é o 20º dia, que é o 6º ponto, tem que estar muito bem elaborada, que é a famosa carta na manga, para que você chame a atenção. A intenção aqui é engajar, é reativar o contato entre você e o teu potencial cliente. Ponto 7, aí a gente já vai para o 45º dia. Olha o espaço de tempo que você tem para trabalhar. Olha o espaço que você tem que ter de acompanhamento dentro do teu CRM. E aqui existe um ponto importante que eu vou te entregar mais um ouro só por você ter ficado até este momento. O 45º dia é um ponto muito estratégico, porque o problema em muitas empresas, elas querem vender somente o próprio serviço que elas têm, o próprio plano, mas você tem que ter algo aqui que é o que eu chamo de entrega de valor. Você pode elaborar simplesmente uma aula voltada sobre aquela solução que você tem e entregar para essa pessoa de forma gratuita. Aqui nós temos uma taxa de retenção, de reengajamento de 8%, sendo que aqui nesses 8% você tem uma conversão absurda a partir do momento que a pessoa ela entende que você está muito preocupada e teve todo esse acompanhamento para que ela pudesse fazer parte da sua base. Até porque quando a gente tem lista de contatos, nós temos um funil de captação. A pessoa ela tem que se sentir extremamente confortável e confiante naquilo que você está oferecendo. Porque no mercado existem diversas soluções que podem não ser exatamente iguais, mas são parecidas com as suas. Então, o que vai divergir entre ele comprar de você e do teu cliente é justamente esse acompanhamento, que é onde nós temos a fidelização, geração de conexão e relacionamento. Um ponto que você deve se preocupar não é simplesmente fazer o acompanhamento se você não tem uma gestão sobre o teu próprio tempo. Em qual frequência você tem um acompanhamento sobre essa pessoa vai também condizer com a ferramenta que você está utilizando. Então o CRM ele é fundamental que você venha utilizar para você ter essa gestão. Você tem que mapear todos os pontos de contato que você teve com essa pessoa, desde horas a dias também tem que estar tudo dentro do teu banco de dados, ou seja, para que você não venha insistir sempre no mesmo horário que você manda mensagem, mas você não consegue ter êxito no contato com aquela pessoa, independe se seja uma ligação direta, via e-mail, WhatsApp, enfim, você tem que ter esse mapeamento para que você possa divergir os horários e nos dias que você vai
seguir através da estrutura e da estratégia que eu passei dentro deste conteúdo. E aí, se tudo aquilo que eu te passei aqui dentro desse vídeo fez sentido para você e te fez despertar, enxergar a quantidade de dinheiro que você está perdendo, literalmente jogando dentro do lixo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber todos os dias e lembrar de ativar o sininho, porque ao contrário, o YouTube ele não vai te entregar os próximos conteúdos. Toda semana a gente está trazendo esse tipo de conteúdo robusto, riquíssimo em informação para que você possa reestruturar teu time comercial, a tua empresa, a tua operação, para que você possa rodar não somente no 100%, mas nos 1000% de maneira mais consolidada, saudável e assertiva, com previsibilidade. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá!